Já deram um bom dia para Jesus? Fala, bom dia, Jesus. Que bom que estamos aqui, Senhor. Quem tem a palavra de Deus, nós vamos partilhar hoje o Salmo 50. Salmo 50. É o Salmo de Davi. O Salmo que Davi pecou. E depois ele escreveu esse Salmo. O pecado que ele cometeu com a Betseba, mulher de Urias, que ele mandou matar. Que bom a gente conhecer a palavra de Deus para a gente poder partilhar e entender. Que bom que cada vez mais tem mais gente com a Bíblia, né? Glória a Deus. Amém? Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia. Apagai a minha iniquidade. Lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me de meus pecados. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei e o que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença, sim, se manifesta justa, e reto o vosso julgamento. Eis que eu nasci na culpa. Minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, há mais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergi-me com um ramo de hisope e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais branco que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exulte os ossos que triturastes. Depois a gente continua. Palavra do Senhor. Primeiro, para a gente entender um pouco esse texto aqui, entrar um pouco no contexto do texto. Esse salmo foi escrito por Davi depois que ele cometeu um grande pecado. E como que entrou esse pecado na vida de Davi? É importante a gente frisar e entender isso. Como é que o pecado entra na nossa vida? O pecado entrou na vida de Davi pela ociosidade. Um dia que Davi não foi para a guerra, naquele tempo, o rei, o ungido do Senhor, ele era o primeiro que ia na frente. Ele não ia para trás, que nem fica hoje nas guerras, os reis lá para trás sentado, deixando os outros morrer. Ele ia na frente, porque ele era ungido e tinha-se na mente do povo, e era uma verdade, porque ele era ungido, ele não morria, não aceitava tiro nele, não aceitava flecha nele. Era muito difícil, ele era ungido do Senhor, um escolhido. Então, para animar o povo, ele tinha que ir à frente. Ele que ia na frente da batalha. E ele não tinha medo, um rei não pode ter medo. Então, agora, o rei Saul era um porqueira. O rei Saul, por isso que já logo de cara já foi tirado, o rei Saul. Mas Davi não, Davi colocava as duas espadas aqui assim, e montava naquele cavalo, animava tudo um soldado, o soldado ia tudo doido lutar. Por isso que ele teve também, você vai estudar aqui em 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, você vai ver que os maiores homens que tiveram na Bíblia de luta, de guerra, foi homens que Deus suscitou no tempo de Davi. Foi um homem que levantou uma geração de gente brava, de gente que lutava. Então, nesse tempo, e aí Davi um dia ele falou assim, não, hoje eu vou descansar. Hoje vocês vão com a guerra, eu vou dormir até mais tarde, né? Todo mundo estava lá guerreando e ele ficou dormindo. No que ele ficou dormindo, acordou 9 horas da manhã, entrou na sua sacada, foi olhar o sol que nem está hoje aí, começando a sair. De repente ele já olha uma bênção lá, no rio lá embaixo lá, né? Aquela situação lá, devia ser muito linda. Ele já olhou aquilo lá e já falou, pronto, eu aqui estou sozinho, ocioso, não estou fazendo nada, e aí tem aquele ditado, já que o povo fala o que é, cabeça vazia, é o quê? Oficina do diabo. Por isso que você tem que ter, rotina. Você tem que ter horário para tudo. Não fica brincando com a hora, não fica brincando de ficar sem fazer nada, desperdiçando o tempo, que o diabo, ele não perde tempo. O diabo não perde tempo para destruir a nossa alma e a nossa vida. Nosso tempo que é tão curto, e ele sabe disso, e ele quer fazer de tudo para a gente se perder. Então Davi, naquele momento, se perdeu. Aí ele chamou a Betseba lá, ficou com ela, depois ele ficou grávida da mulher, veio avisar ele,
Ele não quis saber, outro problema. Ó, um adultério, uma gravidez. Depois ele pega e fala assim, chama Urias lá, manda Urias vir para cá. Urias veio, não foi para casa para ficar com a mulher, querendo que o filho fosse dele, né? Fosse um filho do rei. Enfim, bebeu, e o rei encheu a cara dele de cachaça, de bebida de vinho no tempo. Fez ele várias noites entrar junto com o rei, ficou com o rei, a pessoa que honra. E o rei falou assim, pode ir dormir com a tua esposa. Olha a honra desse Urias. Falou, jamais eu vou, meu rei. Meu povo está lá, meus irmãos estão lá lutando na guerra e eu dormi do lado da minha esposa. Isso é injusto, eu não consigo dormir. Dormia na sacada, debaixo do rei, assim, ó, lá no chão. É mole? Homens de íntegra, homens de ferro, homens de fibra, homens de caráter. Que mesmo um rei mandando, mesmo o dono deles mandando neles, eu falou assim, não, isso é injusto. Homens que está faltando nos dias de hoje. Infelizmente. Urias não foi. Aí rei Davi, então, só teve uma solução. Teve que falar para o seu general e falar assim, coloca ele no fogo mais extremo da batalha e depois vocês se afastam. Todo mundo e deixa ele morrer. Olha o que fizeram com o homem. Pensa, entraram, por exemplo, assim, 100 soldados lutando, guerreando, e ele no meio, um homem tremendo de guerra, Urias, e aí a hora que o fogo estava intenso, ali a espada cortando por todo lado, era para se afastar, os outros se afastaram e deixaram ele morrer. Olha o que o rei mandou fazer. Rei Davi. Só para você entender o contexto desse salmo que foi escrito, e esses versículos que estão aqui, que sai sangue, cada versículo desse aqui, que Davi fala. Aí depois passa um tempo, morreu Urias, Davi manda chamar Betseba, que devia ser linda, fala assim, coitadinha, não vai ficar lá sozinha agora, grávida, né? Sem ninguém, eu vou cuidar dela. Trouxe ela para o palácio, se tornou mulher dele, grávida, teve uma criança. Aí Deus levanta o profeta Natan, que chega lá e fala assim, pois é, Davi, tem uma coisa para te contar, rei Davi. Natan não era qualquer hora que aparecia na frente do rei, não. O profeta não era qualquer momento que aparecia, só a hora que Deus mandava. Foi lá e falou assim, pois é, está acontecendo o seguinte, uma injustiça aí. O que é? Então, o homem tinha 1 milhão de ovelhas. Podia ficar com quem queria, matar a hora que queria, fazer o que queria. Chegou um parente na casa dele, um amigo chegou na casa dele, tinha o vizinho lá que tinha uma única ovelha, que dormia no colo dele, que era a única coisa que aquecia ele. A única coisa que essa pessoa tinha era aquela ovelha. Pois esse fazendeiro rico, de 1 milhão de ovelhas, mandou os seus soldados pegar aquela ovelhinha e matar ela para dar para o seu convidado. Esse homem tem que morrer! Davi falou. Quem é esse homem que vai morrer hoje? Aí Natan falou assim, é você, esse homem. Aí entra algo muito forte nos dias de hoje. Nós somos muito relevantes, nós somos muito apontadores no pecado do outro. Quando é para ter uma justiça para o outro, mas quando quer para a gente, né? Para o outro é paredão, é Big Brother que está aí na moda, né? Para o outro é paredão, olha o que o cara fez comigo. Agora, os pecados que nós cometemos, ô Senhor, me desculpa, né, Jesus? A pessoa precisava me perdoar, né? Por que o outro me perdoa o erro que eu fiz? Tá louco, nem foi tão grave assim, é? A gente tem uma medida para o outro e para nós não tem medida nenhuma, né? Davi fez isso. Mas só que Deus é justo. E vocês vão ver aqui na palavra de Deus, vocês vão ver aqui de maneira especial em 2 Samuel capítulo 12, na página 414, se você quiser pegar agora ou escrever aí, 2 Samuel 12, eu vou pegar agora já. 2 Samuel 12. Teve consequência. O pessoal acha que não teve consequência, né? O pecado que Davi cometeu, o assassinato, o adultério, a gravidez, roubar a mulher do outro. Mentira. Tanta coisa aqui, porque um pecado gera outro, né? Página 414 da Bíblia da Ave Maria. 2 Samuel capítulo 12, versículo 10. Eu vou ler, aí depois você acompanha em casa, para não demorar muito. Olha o que Deus falou para ele através de Natan. Por isso,
pelo pecado que você cometeu. Jamais se afastará a espada de tua casa, porque me desprezastes tomando a mulher de Urias, o Iteu, para fazer dela tua esposa. Eis o que diz o Senhor, vou fazer com que se levantem contra ti males vindos de tua própria casa. Ó, você conhecendo a Escritura e lendo depois, você vai ver que 2 filhos de Davi se levantou para ficar no reinado dele. Os filhos dele, um filho ficou com a filha. Só para você ter uma ideia. Os pecados que foi absurdo, os pecados que foi cometido aqui depois disso aqui. Porque Deus falou que ia acontecer. Os empregados iam ficar com as mulheres dele. Sob os teus olhos tomarei as tuas mulheres, aqui ó. Sob os teus olhos tomarei as tuas mulheres e darei a outros, que dominará com elas a luz do sol. Vai vendo. Porque agiste em segredo, mas eu o farei diante de todo Israel. Olha aqui. O que a gente faz em segredo, Deus faz para todo mundo ver. As humilhações que nós temos que passar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Davi disse a Natã. Davi disse, pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe, o Senhor perdoa teu pecado. Vai vendo, ó. Não morrerás. Era para ele morrer. Um rei, depois que cometeu isso aqui, diante de tudo que Deus deu para ele, ele fez isso, era para morrer, não é nem para existir mais. Tá bom, Deus te perdoa e você vai viver. O perdão de Deus é para ele viver. Todavia, desprezaste o Senhor com essa ação, morrerá o filho que te nascer. Morreu o filho de Betseba. Davi ficou 3 dias, depois você vai lendo o texto, não dá para a gente falar tudo, né? Por isso tem que ler a Bíblia. Isso que eu falo, é uma das coisas que eu mais falo, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Eu vou morrer falando isso aqui, leia a Bíblia, conheça a Sagrada Escritura, porque é lindo a Sagrada Escritura. Aí você vai ver aqui que Davi, ele ficou 3 dias e 3 noites orando, clamando a Deus, sem comer, sem beber, trancado num quarto, clamando para a criança não morrer. Sabendo que Deus tinha decretado para ele morrer. Que nem uma criança que tem que estar ali, que nem o piozinho que está ali, ó, no colo da madrinha. Só que Davi já amava tanto aquela criança, e amava tanto aquela mãe que deu aquela criança para ele, que Davi falou assim, Deus é misericórdia, quem sabe Deus perdoa e não leva, né? Não, Deus levou. Então assim, nosso pecado, Deus pode perdoar? Sim, mas tem consequência. A gente tem que tomar cuidado com isso aí. Então, 10 lições que Deus dá para nós aqui através de Davi. Tudo que está na Bíblia, gente, é Deus que fala. Não vamos ser que nem muitos que estão por aí, que é o homem que escreveu isso aqui, isso é bobagem. Não. Foi Deus que escreveu através de homens inspirados. Então, Deus escreveu. Deus que escreveu esse salmo aqui através de Davi. E Deus deu lição para nós. A primeira lição que Deus dá: não seja seu pior inimigo. Davi foi seu pior inimigo. Gente, se tem uma pessoa que pode destruir a gente, que tem uma pessoa que pode acabar com a gente, se tem uma pessoa que pode levar a gente para o inferno, você sabe quem é? Quem? É nós mesmo. Nós somos muitas vezes o nosso pior inimigo. Nós temos que nos amar, gente, saber assim, eu não vou fazer isso porque eu sou templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Eu sou templo de Deus, então não me aceito isso, não vou me envolver com a prostituta. Aquilo que fez José. Lembra do José do Egito? Quando ele estava na casa de Potifar? E a mulher de Potifar queria ficar com ele, apertando ele porque ele era lindo, um homem de Deus e lindo. O que ele fez? O que ele falou? Leia no texto lá depois, você vai ver lá no Pentateuco, no começo da Bíblia, você vai ler, ele falou assim, eu pecar contra Deus? Ó. E contra o meu senhor Potifar, que me deu tudo para me governar, menos a sua esposa. Ele falou com as suas palavras, você governa tudo na minha casa, tudo que é meu está sob o seu governo, José, menos a minha esposa. Essa você não põe o olho. Ele falou assim, o meu Senhor e o meu Deus, eu pecar contra o meu Senhor e contra o meu Deus? Gente, a única pessoa que a gente devia temer é Deus. E Deus vê tudo. A gente pode se esconder de todo mundo diante do nosso pecado que a gente comete. Você pode se trancar num banheiro, cometer pecado, se trancar numa casa, e sei lá onde. Eu não vou nem falar o nome desses lugares, tranqueira aí.
ir lá e falar assim, eu estou escondido aqui, Deus está vendo, meu filho. Salmo 138. Então ele que importa, que não é para ver, ele está vendo tudo. Não seja seu pior inimigo. Segunda lição. Davi testemunhou na presença de Saul o que é ser atormentado pelo demônio. Davi sabia o que era uma pessoa ser atormentada pelo demônio. Davi não queria ser abandonado na mercê das mãos do inimigo. Por isso que ele clamou e fez esse salmo para Deus, chorando. Davi foi chamado, a primeira vez que Davi foi chamado, ele foi chamado para tocar, porque ele era instrumentista na época, um dos primeiros que surgiu na Sagrada Escritura. Ele era tocador de harpa, compôs a maioria dos salmos, pelo menos 80 salmos foi Davi que compôs. Ele ia para tocar para Saul para expulsar o demônio que baixou em Saul depois que a unção de Deus saiu de Saul. Se sair a unção de Deus de você e de mim, só fica o diabo no couro. Então a gente tem que tomar cuidado, hein? Só fica o demônio fazendo besteira. Sabe por quê? Porque nós somos especialistas em pecar. Se tem algo que me segura e que te segura, é o Espírito Santo de Deus. Se tem algo bom que a gente faz, não é nós que faz. É Deus que faz em nós. Agora, se tem coisa ruim que a gente faz, é o bicho ruim que você está alimentando. Tem 2 leões dentro de nós. Qual que sobrevive? Aquele que a gente alimenta mais. Se alimentar o bicho ruim, o pecado, as coisas erradas, o vício, pornografia, prostituição, adultério, fornicação, orgia, farra, mentira, calúnia, pornofonia, pornocenia, erro, maldade, julgamento. Você vai alimentando isso. Agora você alimenta o outro. Bondade, fidelidade, paz, brandura, palavra de Deus, oração, adoração, verdade. Aí você vai alimentando o leão que é o leão da tribo de Judá, que é Jesus. Então não adianta, gente. Ele sabia muito bem, por isso ele compôs esse salmo aqui, aí está no versículo. Terceira lição. Se Deus apagou, ninguém consegue acender. Se a gente pegou e caiu, só tem um que pode levantar a gente. É só Deus. E Davi sabia muito bem disso. Por isso que Davi foi o que foi. E além de tudo que ele cometeu, todo o pecado que ele cometeu, Deus não tirou as bênçãos dele na vida de Saul. Da vida de Davi. Por quê? Porque ele ia lá no chão, ele se humilhava. Quarta. É bom para você, mas é mal para Deus. Então não adianta. É bom para mim, mas Deus não está se agradando? Não está valendo nada. O que eu estou fazendo, a minha vida, está agradando a Deus? Se não está agradando a Deus, essa quarta lição aí já é uma lição que nós temos que aprender, que nós estamos no caminho errado. Isso não está agradando a Deus. Quinta lição. Quem você não precisa de corpo, não vamos fretar com o pecado, sabe? O homem inteligente, ele aprende com o erro dos outros. O sábio aprende com os seus erros. Não. O inteligente aprende com os seus erros, o sábio aprende com os erros dos outros, e o homem de Deus aprende examinando as Escrituras. Examine as Escrituras, leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, que você vai ter todos os conselhos que você precisa para não cair e não compor um salmo desse um dia diante de Deus na sua oração. A gente não precisar compor um salmo desse. Se a gente compor um salmo desse aqui diante de Deus, eu não sei se nós vamos ter a unção, a humildade, a capacidade de Davi de voltar atrás. De voltar que a gente era. E aqui tem umas partes muito lindas. Aqui no sexto passo, pecar contra o seu próximo, pecou contra Deus. É o que fez José. José falou, não, como é que eu vou pecar contra Potifar, meu senhor? Eu estou pecando contra Deus. Deus é o meu próximo. Amar a Deus e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Se eu estou prejudicando o meu próximo, eu estou ofendendo o meu Deus. É a sexta lição. Só um grande sacrifício apaga um pecado. Olha o que Davi escreveu aí no Salmo 7, versículo 7. Fala aí, ó. Eis que eu nasci na culpa, minha mãe concebeu no pecado. Não obstante, amar a sinceridade de coração. Infundi-me, pois a sabedoria no mais íntimo de mim. Versículo 9. Aspergi-me como um ramo de isope. E ficarei... Sabe o que é isso aqui? Aspergi-me com um ramo de isope. É que antigamente, naquele tempo, os leprosos pegavam esse ramo de isope e eles ficavam passando como forma de purificação. Então Davi sabia que ele estava em pecado mortal.
Davi sabia que ele era um leproso, que era para ser afastado da comunidade, que era para sair do cargo, sair do lugar que ele estava, que nem está lá, Deus me perdoe, o presidente que a gente está roubando, fazendo as trapalhadas que está, se fosse, e no tempo de Deus, se ele fosse escolhido por Deus, na hora ele era arrancado daquela cadeira. Deus que tirava ele. Enviava um profeta lá e falava, sai daqui, você só está fazendo besteira. Mas como aí foi o povo que escolhe, o povo que está colocando, Deus não se mete nisso aí não. E aqui é importante também. Esse aqui, para mim, é o mais lindo. É o décimo passo. Criar em mim, ele fala no versículo 10. No versículo 10 que ele fala? Não. Vamos ver onde que ele fala aqui. No 12. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro. Olha essa frase que Davi fala, criai em mim. Quem é o único que pode criar? Só Deus pode criar. Criar do zero, só Deus. Davi queria começar uma história do zero com Deus. Criai em mim um coração puro e renovai-me o espírito de firmeza. Olha o que ele fala no 14. Restituí a alegria da minha salvação e sustentai-me com a vossa vontade generosa. Gente, Davi não pediu aqui nesse salmo, Senhor, não tira o trono de mim. Senhor, não tira essas mulheres bonitas que estão comigo, não tira Betseba. Não. Davi falou, Senhor, não se afaste da minha presença. Não tire de mim o teu espírito. Davi sabia que a única coisa que valia a pena, a única coisa que importava, era Deus. Era o Espírito de Deus. Renovai em mim um coração novo. Dá a alegria da tua salvação. Gente, o Salmo vai dizendo isso. O meu sacrifício, no 19, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado a Deus, que não havia de desprezar. Ele conhecia o coração de Deus. Ele sabe que Deus não despreza um coração humilhado, humilde, que tenha coragem de jogar-se no chão, ir lá no chão, na terra. E isso não é fácil fazer não, gente. A gente pode fazer aqui até com uma forma de teatro. Ah, eu vou me dobrar aqui, vou me curvar, vou meter a minha cara na terra e falar com Deus. Não é assim. Se não for pelo Espírito Santo, se não for por uma graça de Deus, não tem esse arrependimento. Tem muita gente que vai se confessar, se confessa com o padre, mas não tem arrependimento do pecado. E por isso não é perdoado. Não tem como perdoar pecado se não tem arrependimento. O padre pode até dar absolvição, mas só que Deus falou assim, absolvição do quê? Se você está pensando em fazer isso aí de novo. Não teve arrependimento. Davi, depois dessa aqui, ele não caiu nessa mais não. Depois dessa cilada aqui, de espada nunca mais sair da casa dele, perdeu o filho dele, os empregados dele ficar com as mulheres dele durante o dia, o pecado dentro da própria casa, ele ficou quieto. Filho, ficando com filha, só pela misericórdia. Absalão se levantou para tomar o reinado dele. O que ele fez? A gente tem que ler a Bíblia, não dá para contar tudo. É verdade. Falo isso chorando, sabe? Se não ler a Bíblia, não dá para contar tudo. Davi, sabe o que ele fez? Absalão se levantou, formou um exército lá. Davi pegou as coisinhas dele, pôs nas costas e foi embora. Falou, quem me deu o trono foi Deus. Eu não vou brigar por esse trono. Isso aqui para mim não vale nada. Eu não quero que o Senhor afasta de mim, Senhor. Eu quero ser de novo aquele pastorzinho que ficava com as ovelhas lá e eu cantando um hino para o Senhor. Isso aqui é trono, isso aqui é dinheiro, isso aqui é status. Isso aqui não vale nada. Tem alguém querendo se levantar aí? O Senhor falou que ia se levantar alguém da minha casa contra mim? Como é que eu vou agora mudar a palavra de Deus? Tem tanta anta aí que fala assim, mas Deus fala assim, que não é para você pregar da sua casa, que na sua casa não vão te reconhecer. E tem gente que fala assim, nós temos que mudar isso. Meu Deus do céu, como é que você vai mudar isso? Para sua casa você não tem que pregar. Na sua casa você tem que testemunhar. Prega para os outros e testemunhe na sua casa. Sua casa não fala nada. A sua família não fala nada. Os seus não fala nada. Testemunha e reza. Intercede. Não queira mudar a palavra de Deus.
Não queira ser profeta dentro da sua casa. Nem Jesus conseguiu ser na sua casa, na sua família, na sua região, na Galileia, em Nazaré. Agora você vai conseguir? É só pela misericórdia. Então esse salmo, gente, é um salmo de um profundo arrependimento. Aqui Deus fala na palavra de Deus que, ó, é as 10 lições que Deus nos dá. Deus perdoa o mais vil pecador. Romanos 5:20. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde tem muito pecado, tem muita graça de Deus ali para poder arrancar essa pessoa do pecado. Agora, depois que arrancar, vamos fazer de tudo para não cair mais. Quando pecar, se arrepende de todo o coração e pede a graça para Deus para não cair naquilo lá mais. Não leva uma vida ociosa. Não faz como Davi, que começou na ociosidade. Ah, eu mereço. É que nem hoje você vê as pessoas chegarem na sexta-feira e falam, sextou, eu mereço beber, eu mereço fazer uma festa porque eu trabalhei a semana inteira. Gente, esse trabalho seu é um sacrifício tão grande assim. Trabalhar precisa ser uma bênção, né? Você trabalhou para você honrar seu compromisso, vai para tua casa, vai festar com a sua família, faz um churrasquinho lá com a tua família e come lá com os seus. Aí eu mereço encher a cara hoje, que é sábado, por exemplo, porque eu trabalhei a semana inteira. Ué, é obrigação isso aí. O povo está com as ideias, com a metodologia encardida. A gente peca, a gente comete as coisas erradas e uma hora a gente vai ter um encontro com Deus. E a hora que tiver esse encontro com Deus, não vai adiantar mais nada. Ou a gente conversa com o homem aqui e vai ter consequência. Você viu o que teve? Teve gente que pensa que não teve, né? Davi se arrependeu, Davi se humilhou, Davi falou com Deus bonito, né? Davi era especialista na palavra, porque ele era cantor, compositor, ele compôs aqui uma música para falar com Deus. Tem de piedade de mim, Senhor. Aí Deus fala assim, mas e o que você fez lá, Cô? Lembra lá do fazendeiro que Natan falou para você que... O que você mandou ele fazer? Matar ele. Você sabe por que mandou matar? Porque era a lei da época. Assim, então aquele matar, que era para matar aquele fazendeiro lá, que era ele, era para matar ele. Ele tinha que morrer pelo que ele fez. Por isso que o profeta falou, Deus não vai tirar a sua vida. Ele te perdoou. O fato de Deus não tirar a sua vida foi ele que perdoou. Agora, vai acontecer isso, você não vai ter paz mais na sua vida. Ele não teve mais paz na vida, Davi. Davi não teve mais alegria na vida. Só luta, só guerra, só filho traindo ele, mulher dando trabalho. Tudo isso que está aqui aconteceu. Então a gente, cuidado antes de cometer o pecado. Vamos pedir a graça a Deus da prevenção, para não precisar tomar esse remédio amargo aqui e ter que compor um salmo desse diante de Deus. E nós não somos especialistas como Davi, nós não somos tão bons como Davi para rezar, né? Mas a gente pode tentar falar com Deus e pedir perdão. E diante da situação hoje que a nossa igreja católica está, nós temos uma graça nós temos, sabe? Que Davi não teve nessa época aqui. Quando a gente pede perdão para o sacerdote, muitas vezes são apagadas, as penas não são apagadas dos nossos pecados que são cometidos. Aí tem as chamadas indulgências. É uma graça que a igreja nos dá. Indulgências. Tem a plenária, tem a parcial, tem a que você pode receber todo dia, pela leitura das Sagradas Escrituras. Se você lê as Sagradas Escrituras meia hora, todo dia, você recebe indulgência todo dia. Se você adorar o Santíssimo meia hora, todo dia você recebe indulgência todo dia. Se você rezar o terço em família, recebe indulgência. Aqui em casa nós recebe indulgência todo dia. Por rezar o terço em família, recebe indulgência. E várias outras graças, por exemplo, agora, época de festa de São Francisco de Assis, todo mundo que visitar uma igreja de São Francisco, ou algo dedicado a ele, recebe indulgência.
que é para pagar essas penas do pecado que fica aí. Deus perdoou o pecado de Davi, mas a pena era fazer o quê? E aconteceu tudo aquilo lá que está aí, ó, que você leu aí, segundo Samuel. Vamos fechar os nossos olhos um pouquinho e falar com Deus se você quiser e se você puder. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por essa manhã, por essa oportunidade, por esse privilégio da vida, por esse despertar feliz, Senhor, por toda a miséria que somos e que temos, Senhor, todos os nossos pecados que cometemos todos os dias, Senhor, na sua presença. Muitas vezes, Senhor, eu sou o meu pior inimigo, Senhor, porque só um inimigo pode fazer muitas vezes o que eu faço. Eu não me amo, Senhor, o suficiente para fugir das ocasiões de pecar do Senhor. Eu não me amo o suficiente para não permitir que a droga entre dentro de mim, Senhor. Os vícios, prostituição, adultério, fornicação, a orgia, a farra, a pornografia, a mentira, a calúnia. E tantos outros pecados, Senhor, que não preciso ficar relatando aqui diante de Ti, Senhor. Mas te peço a graça, Senhor, da Tua infinita bondade e misericórdia. Eu te peço a graça, Senhor Jesus, do Senhor me ajudar nas ocasiões de pecado e eu fugir delas, Senhor. Como se foge de uma serpente, Senhor. Coloca pessoas boas, Senhor Jesus, no meu lado, Senhor. E aquilo que Davi pediu aqui, Senhor Jesus, no versículo 12, só o Senhor pode criar do zero. Criar em mim um coração novo, Senhor. Dai-me um espírito novo, Senhor. Dai-me uma vontade generosa, restitui a alegria do meu coração, Senhor, de te servir, Senhor. Que está em Eclesiásticos 30, versículo 23. Que a alegria é uma fonte inesgotável de santidade, Senhor. Concede a graça, Senhor, Deus, de te amar, Senhor. De eu amar os meus amigos, os meus irmãos, Senhor. Te louvar e te buscar enquanto eu tiver vida nessa terra, enquanto o sopro de vida estiver dentro de mim, Senhor, eu esteja proclamando a tua palavra, te anunciando a sua maravilha. Quanto que o Senhor é bom, quanto que o Senhor é maravilhoso, quanto que o Senhor é amigo, Senhor. Não me tire da tua presença, Senhor. Não se afaste de nós, Senhor. Esteja conosco, Senhor. Nos corrija, Senhor. Nos dê castigo. Como fala em Provérbios 3, versículo 20, versículo 12, que o Pai corrige o filho que ama. Que as correções suas para nós, Senhor Jesus, seja um bálsamo, seja um voltar para o caminho certo. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos e te adoramos e te glorificamos. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Põe em mim seu coração. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Muito obrigado, Jesus. Eu te louvo, Jesus. Te agradeço, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Estivemos e continuaremos unidos e reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.